estudantes do 7º ano, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Anne e hoje nós vamos trabalhar matemática. E hoje nós temos aqui a presença do nosso intérprete, o Val. Tudo bem, Val? Tudo bem também. Vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre as expressões numéricas e vamos trabalhar com situações envolvendo essas expressões. É importante lembrarmos alguns conceitos sobre a expressão numérica. Uma expressão numérica, ela vai ser um conjunto de operações que vão acontecer simultaneamente, ok? Bom, para isso é importante lembrarmos como ocorrem as operações com os números inteiros. Lembrando que os números inteiros é o conjunto dos números positivos e os números negativos, ok? Quando nós trabalhamos com soma de números inteiros, não importa se esses números têm sinais mais e mais ou menos com menos. Quando os sinais forem iguais, eu somo esses valores e prevalece o sinal dos números. Ou seja, se eu estou tendo dois números negativos, se eu vou somar dois números negativos, eu somo. Só que o resultado final vai permanecer negativo, ok? Se eu vou somar dois números positivos, eu somo também porque os sinais são iguais e o resultado final fica positivo, ok? E quando esses sinais são diferentes? Quando esses sinais são diferentes, menos com mais ou mais com menos, eu subtraio. E qual é o sinal que prevalece no resultado? Prevalece o sinal do maior número. Ou seja, se o maior número da operação é positivo, o resultado fica positivo. Se o maior número da operação é negativo, o resultado fica negativo, ok? E na multiplicação e na divisão? Na multiplicação e divisão de números inteiros, se eu tenho sinais iguais, o meu resultado sempre vai ficar positivo. Então perceba aqui, ó, que se eu multiplicar dois números positivos ou dois números negativos, o resultado fica positivo, porque os sinais são iguais. E na divisão, se eu dividir dois números positivos ou dois números negativos, o resultado também fica positivo, porque os sinais são iguais. Já quando eu tenho números com sinais diferentes na divisão ou na multiplicação, o meu resultado fica negativo, ok? Então vamos lá. Outro conceito que eu tenho que entender é com relação à ordem das operações. Quem eu resolvo primeiro? Ou seja, se a minha expressão apresentar potências e raízes quadradas, eu vou começar resolvendo por essas duas operações, na ordem em que elas aparecem. Ou seja, se aparecer primeiro a potência, você vai resolver a potência e depois a raiz. Se aparecer primeiro a raiz, você vai resolver primeiro a raiz quadrada e depois a potência, ok? Depois que você resolveu potência, raiz quadrada, aí sim você pode resolver as multiplicações e divisões, na ordem que aparecem também. E você vai deixar por último, então, as adições e subtrações, as contas de soma e menos, mais e menos. Então vejam esse exemplo. Nesse exemplo, nós temos 2 ao quadrado vezes 3, mais 8 dividido por 2, menos raiz quadrada de 36. Então, nós temos uma potência e uma raiz. Nós vamos resolver primeiro a potência e a raiz. Resolvemos, ó. Então, o que sobrou aqui para nós? Sobrou uma operação de multiplicação, soma, divisão e subtração. Quem vamos resolver agora? Vamos resolver a multiplicação e a divisão. Como a multiplicação apareceu primeiro, resolvemos primeiro a multiplicação e depois a divisão. No final do exercício, da expressão, sobra soma e subtração. Então, nós resolvemos primeiro a soma e, por último, a subtração, ok? Então, nós precisamos, sim, obedecer essas regras, obedecer essa ordem no momento de resolver
a expressão numérica, porque se a gente não seguir essa regrinha, a gente erra o exercício, ok? Outro, então, fator que a gente tem que levar em consideração é quando aparece o parênteses, ok? Então, vejam esse exercício. Praticando 1. Resolva as expressões numéricas. Letra A, mais 3 elevado ao cubo dividido por 3 mais 5. Então, reparem que nessa primeira expressão, nós temos quantas operações aí? Nós temos 3, né? Nós temos uma potência, nós temos uma divisão e uma soma. Quem vamos resolver primeiro? Muito bem, potência. Então, vocês vão analisar cada uma dessas expressões numéricas, vão resolver e aí já voltamos para a correção.
Vamos lá? Na letra A, nós temos mais 3 ao cubo dividido por 3 mais 5. Então, primeiro resolvemos a potência. Então, olha lá, mais 3 ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 é 9 e 9 vezes 3, 27. Então, vou colocar o meu 27 aqui. A partir do momento que eu resolvo a potência, eu coloco todos, eu abaixo todos os outros resultados, os outros valores que estão aqui em cima. Então, sobrou agora uma divisão e uma soma. Pela regra, quem eu resolvo agora? Isso mesmo, divisão. Vamos fazer essa divisão primeiro, né? 27 dividido por 3 é 9. Se você não lembra quanto que é 27 dividido por 3, é só pensar assim, ó. Lá na tabuada do 3, eu multiplico 3 por qual número para poder dar o resultado 27? Então, eu multiplico 3 por 9. Então, 27 dividido por 3 é 9. Eu abaixo esse mais, sinalzinho de mais, e o número 5. Quanto que é 9 mais 5? 14. Então, resultado da letra A, 14, ok? Na letra B, eu também tenho potência, divisão e subtração. Então, nós vamos resolver a potência primeiro, ok? Olha lá, mais 12 elevado a 2, mais 12 elevado ao quadrado. Quanto que é 12 vezes 12? 12 vezes 12, 144. Então, abaixo o sinal de divisão, abaixo os outros valores, né? E aí sobra uma divisão e uma subtração. Quem nós vamos resolver primeiro? A divisão. Então, eu vou fazer 144 dividido por 12. Essa divisão... desculpa, não é 12, a professora errou aqui, tá? É 72, tá? A professora falou 12, mas é 72. Então, nós vamos fazer 144 dividido por 72, ok? Que vai dar 2, né? Abaixo a operação aqui, 2 menos 3, menos 1, ok? Vamos lá, na letra C, vejam, nós temos 3 potências aqui para serem resolvidas, né? Resolvo as potências, depois resolvo a divisão e a subtração por último. Então, olha, resolvi as potências, vou resolver a divisão. 64 dividido por 16 é 4. E 1 menos 4, menos 3, ok? E na última questão, é a mesma situação do anterior, bem parecida. Olha lá, resolvemos primeiro as potências, né? Cuidado com os sinais. Veja, eu tenho menos 1 elevado a 7. Toda vez que eu tenho base negativa elevada a expoente ímpar, o resultado fica negativo também. Olha lá, o 7 é ímpar. Menos 1 elevado a 7, menos 1. Menos 4 elevado a 3. O 3 é ímpar. Então, base negativa com expoente ímpar, resultado negativo, menos 64. Então, eu resolvo a divisão. Menos 64 dividido por 8, menos 8. Aqui eu tenho que fazer um joguinho do sinal. Menos com menos é mais. E menos 1 mais 8, 7 positivo, ok? Então, vamos lá. Outro detalhe que temos que lembrar é a ordem dessa simbologia aqui. Primeiro eu resolvo o que está dentro do parênteses, depois o que está dentro do colchetes e por último o que está dentro das chaves, tudo bem? Veja, nesse exemplo ele resolveu primeiro o que está dentro do parênteses, depois colchetes e por último chaves, ok? Vamos lá, praticando 2. Resolva as expressões observando os parênteses. Então, por enquanto, essas expressões, elas só têm o parênteses. Então, o que vocês vão fazer? Vocês vão começar a resolver esses exercícios, resolvendo primeiro o que está dentro do parênteses, ok? E sempre lembrando da ordem das operações. Então, resolvam e a professora já volta para a correção.
Vamos lá, pessoal? Na letra A, eu tenho um parênteses, então eu vou começar a resolver pelo parênteses. 8 menos 4, 4. Agora sim. Quais foram as operações que sobraram aqui? Multiplicação e soma. Quem vamos resolver primeiro? Multiplicação. Então, eu faço 12 vezes 4, 48. Agora eu somo. 48 mais 12, 60. Na letra B, mesma situação. Resolvemos primeiro o que está dentro do parênteses. 5 menos 1, 4. Sobra quem agora? Sobra uma divisão e uma soma. Resolvemos primeiro a divisão, ok? 100 dividido por 4, 25. 25 mais 8, 33. Na letra D, olha lá, temos aqui um parênteses e dentro desse parênteses nós temos duas operações. Temos uma operação de divisão e uma de soma. Quem resolvemos primeiro dentro do parênteses? Isso mesmo, a divisão. Então, nós vamos resolver 24 dividido por 6, que é 4. Esse 4 nós vamos somar com 2. 4 mais 2, 6. Bom, resolvemos tudo que está no parênteses. Agora sim, agora terminamos de resolver a expressão multiplicando 36 vezes 6, que dá 216, ok? E por último, olha lá, temos parênteses de novo, 17 menos 15, 2, e aí sobrou soma e divisão. Resolvemos primeiro a divisão e por último a soma. Quanto que é 34 dividido por 2, hein? 34 dividido por 2, olha lá, 17. E 12 mais 17, 29, ok? Bom, na aula de hoje, nós falamos sobre a resolução das expressões numéricas. E vocês perceberam que a gente teve que voltar em muitos outros conceitos sobre as operações para resolvermos as expressões. Eu espero que vocês tenham gostado. Até breve e um abraço!